Muito bem, hoje será tratado sobre algumas questões da pesquisa histórica relacionadas ao passado, à história, o tempo, o espaço e algumas outras coisas. A princípio é importante entender a diferença entre o passado e a história. O passado é a fonte de pesquisa do historiador, é onde são encontradas as fontes de dado período no tempo. A história é a ciência que estuda esse período. E como que ela faz isso? O historiador, por meio das fontes, ele consegue obter informações sobre algum determinado período de tempo ou algum local. E só que essas fontes elas são mudas, elas não falam. Cabe ao historiador interpretar essas fontes. E essas fontes elas têm dois tipos, né? São duas divisões. São as fontes primárias e as fontes secundárias. As fontes primárias elas são relacionadas a coisas diretas, né? Por exemplo, um objeto encontrado na tumba do faraó ou um documento assinado pelo presidente da república em dado momento histórico. Já as fontes secundárias são fontes que tratam sobre as fontes primárias. Por exemplo, um livro, um artigo que fala sobre o objeto encontrado na tumba do faraó. Então, essa é a diferença principal. Só que, como eu estava dizendo, tanto as fontes primárias quanto secundárias elas são mudas. E o historiador ele tem que ouvir essas fontes. E essas fontes, para elas serem ouvidas, elas necessitam de um método. Não pode chegar achando o que quiser, do jeito que quiser. Existe um meio para que isso aconteça. E aí cabe ao historiador escolher qual mais lhe agrada. Então, o historiador ele não é um sujeito neutro. Ele é uma pessoa que tem vivências, que tem uma corrente de pensamento, um viés político. Tudo isso interfere. Só que ele não pode deixar que essa interferência seja demais da conta. Senão acaba acontecendo o anacronismo. De querer colocar a visão dele que ele tem no acontecimento histórico. Ele não levar em conta tudo o que aconteceu ali em volta. Né? Algo que é importante é contextualizar a fonte. Se você descontextualiza a fonte, você perde muito daquela fonte. E aí cabe ao historiador escolher qual corrente de pensamento ele vai seguir também. Ele pode seguir a escola de análise, ele pode seguir o positivismo, o materialismo histórico. E há uma diferenciação entre esses meios. Né? Você pode chegar a vários resultados diferentes analisando a mesma fonte de maneiras diferentes. Um exemplo, se você fosse seguir, por exemplo, a vertente do positivismo, você poderia ter que pegar apenas documentos históricos oficiais. Você não poderia pegar um objeto e falar que contar a história daquele objeto, contextualizar ele, porque ele não ia servir de nada, segundo a corrente do positivismo. Então, tudo isso agrega, né? E tudo isso também altera o resultado final. E esse é o primeiro ponto. E falando um pouco mais sobre a questão da contextualização. O tempo e o espaço, eles são construções sociais. Um exemplo, para ficar claro isso, é a questão aqui do nosso estado, que a gente mora atualmente no território do Mato Grosso do Sul. Só que, há não muito tempo atrás, se você pegar aí coisa de 500 anos atrás, quem habitavam aqui eram povos indígenas. Eles não chamavam isso aqui de Mato Grosso do Sul. Tinham outra denominação para essa parte de terra. A mesma coisa acontece com o tempo. O tempo é uma construção social. Porque, um exemplo, o calendário. Nós temos por convenção que estamos em 2020. Só que um judeu ele está no ano de 5.781. Já os islâmicos estão em 1441. Então, essa questão do tempo e do espaço é uma construção social. Existem vários tipos de tempo. Existe o tempo físico, o tempo psicológico, o tempo da memória, o tempo religioso, o tempo biológico. E cada área do conhecimento ele tem uma concepção sobre o que é tempo. Então, isso só demonstra o
quanto que o tempo é totalmente intangível. Então, a gente fica tentando imaginar, né, querer contar o tempo, mas isso é completamente não é palpável, porque ele pode variar muito. Então, até mesmo tem uma concepção, né, que na escola de análise trata o tempo como dividindo ele em 3 períodos. Existe o de curta, média e longa duração. O de curta duração é aquilo que aconteceu em breve. Por exemplo, peguei o mouse aqui. Algo de curta duração, já foi, já aconteceu. O de média duração é algo que leva, são ciclos, né? Então, por exemplo, o tempo de um mandato de um presidente. Certas coisas aconteceram naquele período, então pode-se dizer aquele período de média duração. E agora já o de longa duração, já é questão estrutural, questão que pendura por muito, muito tempo. É que acaba se tornando a base, né, ali daquela sociedade. Então, é importante a gente entender, né, sobre esses pontos, sobre que o passado e a história são diferentes, não pode ser dito que é o mesmo, essa concepção do tempo e o espaço ser uma construção social. É isso e até mais.